Boa noite, espero que estejam todos muito bem. Como é que foi pedir perdão, pensar sobre o perdão, falar sobre o perdão, né? Vamos pensando aí como é que foi essa dinâmica para vocês, tá? Medo e confiança. Qual que é o seu medo? Que medo você tem? E você sabe o que é medo? Porque às vezes a gente não entende exatamente o que é o medo, né? O medo é um sentimento base, tá? Ele é um sentimento primário. Então, ele está presente em todas as estruturas de caráter e personalidade que nós temos. E ele é necessário, porque ele é impeditivo de fazermos coisas que nos prejudicam. Se ele é necessário, por que as pessoas não gostam do medo? Porque não entendem o que é medo. No cérebro, nós temos uma linha só. O cérebro não é dividido com o senso comum coloca, como a gente vê, né, em mídia social. O cérebro ele tem uma estrutura única e nós temos uma linha. E se eu estou agravada, sentindo, se esse medo está me impossibilitando de fazer algo, me congelando, ele está em alta, eu estou pulsando em alta. Ou seja, a coragem está em baixa. Se eu não tenho medo, é impossível que eu tenha coragem. Eu já falei isso aqui também. Tá? Então, o medo todos nós temos. Tem gente que fala assim, eu não tenho medo de nada. Então, ele tem uma deficiência. Às vezes, ele tem coragem demais e não consegue interpretar isso. Ok? Todas as nossas emoções, elas têm polos opostos. Tudo. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Anda junto. Medo, coragem, tristeza, alegria. Porque senão não tem pulsar. Vocês estão entendendo? Isso é uma estrutura cerebral, tá? Que eu estou tentando explicar para vocês aos pouquinhos desde o início do curso. Então, nós temos esse pulsar. Aqui está escrito medo e confiança, medo e coragem, como queiram. O importante é que é uma estrutura, né, do seu cérebro. Tá ok? Então, vamos lá. Se eu tenho uma estrutura, como é que eu vou fazer para trabalhar essa estrutura? Primeira coisa é o entendimento. Você entender que medo todos nós temos. A diferença é que tem pessoas que serão mais audaciosas e terão um movimento maior. E eu vou provar para vocês aqui hoje, pela neurociência, o quanto é importante uma ação sua, um estímulo seu. E para quem tem crianças em casa, tá? Para quem tem filhos ou netos ou sobrinhos, é muito importante o que eu vou falar hoje para você contribuir aí com a estimulação cerebral. Vocês vão entender como isso funciona dentro de vocês, tá? Desde o primeiro dia de aula, eu estou tentando explicar para vocês que nós temos uma estrutura. Essa estrutura se dá porque eu pensei em algo, eu senti isso e eu joguei no meu corpo. Inclusive, o formato do seu corpo dependeu do que você entendeu do ambiente que você cresceu. Então, é mais sério do que nós imaginamos. Só que quando nós vamos em palestras motivacionais, né? Quando nós vamos participar do coach, que ficou muito na moda, é muito falado o seguinte, porque isso vende muito, tá? Você é uma pessoa que não tem limites. Isso vende pra caramba. E é verdade? É e não é. Por quê? Porque você tem toda a capacidade para fazer as coisas, mas você tem alguns limites. E quando você conhece esse limite, aí você se torna sem limites. Entenderam? É bem filosófico. Por quê? Porque quando eu compro um curso lá motivacional e alguém fala para mim o seguinte, você é um ser sem limite. E aí eu empolgo, né? Porque o primeiro momento de tudo nós empolgamos. Então, nós empolgamos e vamos adiante. Aí eu esbarro no meu limite. Qual que é o meu limite principal? A minha estrutura emocional e física. Eu esbarro no primeiro limite e desisto. Por quê? Porque não te contaram que você é um ser sem limite. Mas você precisa entender que é necessário
que quando você esbarrar no seu limite, você saiba o que fazer. E eu vou te falar o que fazer. Você precisa afrouxar esse limite, que é justamente tomar uma decisão, conhecer você, falar as verdades para você, que é justamente esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo aqui nos 50 tons. Por que nós temos limites? Porque nós temos estruturas. Essas estruturas são fixas no meu cérebro, por um lado, mas elas são moldáveis por outro, porque eu tenho uma neuroplasticidade, graças a Deus. Se eu não tivesse neuroplasticidade, aquele ditado de que pau que nasce torto morre torto seria verdade. Ele é uma inverdade porque eu tenho no meu cérebro uma neuroplasticidade cerebral, que significa que eu posso mudar se eu quiser. E eu posso. A questão é entender que na maioria das vezes, lá no fundo, eu não quero mudar. Porque quando eu me deparo com a brechazinha para reclamar, quando eu me deparo com uma brecha em que eu tenho certeza que a razão é minha, eu esqueço tudo que os 50 tons me ensinou. Porque o meu superego fica avantajado. Aí eu arrependo, mas que raiva, eu não devia ter feito isso. Isso não é você, isso somos nós. Eu não devia ter feito isso. E o tanto que a pessoa costumou reclamar e que o superego gosta. Então ela fala, eu tô bem, mas deixa eu te falar só uma coisinha. É só isso. Mas a questão é que, e as desculpas são impeditivas da mudança acontecer de fato. E tem um detalhe, e se a vida quis isso pra mim? Hoje uma pessoa me falou desse jeito, mas tudo tem seu tempo, né? As coisas têm o tempo de acontecer. Eu falei, não. Ela, não? Ela assustou, eu falei, não. Mas tudo é vontade de Deus. Eu falei, claro, tudo é vontade de Deus, isso é indiscutível. Mas não é tudo tem seu tempo desse jeito. Se tudo tem seu tempo, enquanto não chega o tempo, o que você está fazendo? Para que quando chegar o tempo dê certo. O que você está fazendo até chegar esse tempo? E ela falou para mim, mas a gente, todo mundo tem um propósito. E eu falei, também eu vou discordar. E ela falou, então minha cabeça confundiu. Eu falei, que ótimo, eu gosto dessas confusões. Nós não nascemos com um propósito, não. Nós nascemos para viver, para melhorar, para estarmos com o outro, nos relacionarmos. O propósito nós escolhemos e cumprimos. Nós nascemos com habilidades, aí é diferente. Tem pessoas que têm muita habilidade para ser líder, outras pessoas têm habilidade da comunicação. Como é que você vai usar isso? Como você vai usar as suas habilidades? É diferente de propósito. Propósito significa que você vai ficar testando um monte de coisa até achar algo que você vai, para outro plano. Não, você escolheu alguma coisa, no início vai ser gostoso, depois você vai desanimar e aí você tem que ter disciplina e paciência e é assim que nós vamos começar a movimentar. Tá? Então hoje nós vamos quebrar mais algumas crenças limitantes aí. Nós vamos falar agora de algumas estruturas, tá? Quando nós nascemos, nós começamos a perceber o nosso ambiente. Então, eu preciso me relacionar com o ambiente. Só que quando eu nasço, eu não sei o que é abandono, eu não sei o que é rejeição, não sei o que significa nenhuma palavra. As palavras aqui, elas são por aproximação. A linguagem, às vezes, atrapalha de nós entendermos. Então, o bebê, no primeiro momento, ele precisa ser aceito. É uma estrutura do seu cérebro. Ou ele é aceito ou ele é rejeitado. E rejeição é diferente de abandono. Rejeição é quando a pessoa nunca te quis. E abandono, a pessoa te quis, amou e depois deixou pra lá. Isso que é abandono, tá? E rejeição é diferente. Então, o primeiro sentimento estruturado em nós é o medo. Quem já assistiu Divertidamente tem lá o medo. Só que medo, tristeza, esses sentimentos base, eles existem em todas as nossas estruturas, porém mais forte em algumas estruturas do que em outras. Então esse pode ser, por exemplo, o seu limite. Se você tem a primeira estrutura, que é uma estrutura ligada à rejeição. Quando eu falo rejeição materna, a mãe não precisa ter rejeitado o filho não, tá? O filho precisa ter entendido a rejeição. Vou dar um exemplo. A minha primeira filha tem uma estrutura base dessa primeira, estrutura do medo e da rejeição. Eu rejeitei? Não, era minha primeira filha, foi programada, veio com muito amor, mas ela é prematura.
e precisou de ir para a incubadora. O que ela entende no ambiente? Cadê a minha mãe? Ela não está aqui. Então, ela não foi aceita e deixada como um abandono. Ela não estava comigo, porque eu não tinha condições de estar com ela. Ela foi para a incubadora e eu fui passar mal para outro lugar. Porque eu tive eclâmpsia. Então, eu não tinha condições de pegá-la, né? E fazer o movimento que seria necessário. Isso é ruim para ela? Não, porque nós temos que ter um pouquinho de todas as estruturas. Seria ruim dependendo de como eu ia lidar com isso depois. Ok? Depois temos uma estrutura que é uma estrutura de abandono. Significa que a sua mãe te abandonou. Quando eu falo mãe, mãe é arquétipo, tá? É acolhimento. Ok? Não significa a mãe biológica. Significa a pessoa que me acolheu. Normalmente é a mãe, então ela é o símbolo maior. Tá bom? Então, o que seria esse segundo movimento, essa segunda estrutura? Você foi muito bem recebido. Olha, eu estou dando exemplos que não aconteceram de fato, tá? Porque aconteceu de fato, você sabe. Rejeitar é a mamãe que não quis o filho, pronto. Abandonar é a mãe que estava com o filho e abandonou ele. Só que eu estou colocando para você situações que não aconteceram, por quê? Mais importante do que o que aconteceu é o que você entendeu. Graças a Deus, sabe por quê? Porque é esse movimento que te dá permissão e estrutura hoje para mudar. Para você entender a situação diferente faz com que você mude, ok? Então a criança foi super acolhida pela mãe, aquele amor, aquele mimo. Aqui no Ocidente, 3, 4 meses, no máximo 6, a mãe volta a trabalhar. Então a mãe que estava presente todos os dias e deixa uma criança por 8 horas, a criança pode entender um abandono. É injusto, mas é o que acontece. E se a criança entendeu um abandono, ela não foi abandonada, ela vai ter uma estrutura de abandono, que é uma estrutura que tem mais compulsão, que vai ser agora o que mais ou menos nós vamos falar, que é uma estrutura que é um pouco mais triste. Então ela vai gostar de coisas mais melancólicas, e isso não é ruim. O problema é que a mídia e algumas religiões falaram para você o seguinte: se você tem Deus, você não é triste. E ferrou. Porque se você não é triste, você é um psicopata. Entendem que é ensinado de forma errada. Talvez se você falasse assim, Deus traz uma felicidade, ok, mas a tristeza é do seu organismo, ela precisa existir. Aí vem umas falas muito erradas para nós. E as nossas crianças crescem com essas crenças que limitam. Ou seja, se eu tô triste, alguma coisa errada está acontecendo. Aí o que eu faço? Eu visto uma máscara para mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa tão inteira e tão bem resolvida que eu não entristeço. Isso não existe. Isso é uma máscara da falsa alegria, que também causa uma estrutura no seu organismo, que chama-se rígido para o homem e histérica para a mulher. Entendem o quanto é sério nós entendermos as coisas? Por quê? Porque quando você vai comprar um curso motivacional, eles não explicaram a estrutura que você tem, que é uma estrutura permanente ou flexível, que é a sua estrutura cerebral. Então é muito fácil a gente falar as coisas, mas nós temos que entender como que elas funcionam. E aqui nos 50 Tons, a nossa intenção é que aconteça uma mudança de fato. Não eu jogar um monte de palavras bonitas, né? Eu sou filósofa, então o que acontece com o filósofo? O filósofo não gosta de sofismo. O que é sofismo? É aquela pessoa que vende tudo e te convence que pau é pedra. O filósofo não. O filósofo gosta de aproximar de uma verdade, de trazer conhecimento. Essa é a minha intenção. Né? Ah, mas você não é terapeuta? Sim, eu sou uma filósofa clínica. A minha habilidade é trabalhar com a terapia e a filosofia. Entendem? Então é claro que eu gosto de trazer conhecimento. Então se apegue nesse conhecimento para que você se conheça. Que é o que nós vamos começar hoje. Lembra que eu falei que ontem acabou o movimento de neuroplasticidade? Agora a gente entra no movimento para você conhecer qual que é a sua estrutura, quais são os seus limites para que você possa ultrapassá-lo. Tá bom? Então vamos falar aí do primeiro movimento. Esse primeiro movimento, quando eu me sinto rejeitado, lembrando que não quer dizer que a minha mãe me rejeitou, eu serei uma pessoa... falar nisso, vamos parar de culpar a mãe, tá? Freud não culpou a mãe, não. Ele só trouxe esse arquétipo, porque as pessoas entenderam errado. Tudo é culpa da mãe. Não. Coitado da mãe, gente. Talvez seja responsabilidade, porque ela é a pessoa que cuida. Ok? Mas responsabilidade na estrutura, porque responsabilidade para resolver é nossa, tá? Então,
Pensem comigo o seguinte, se a primeira estrutura é a estrutura do medo e da rejeição, eu seria uma pessoa insegura. Ah, mas eu vou me ver em todos esses caráteres. Sim, você tem que ter um pouquinho de cada. Para você ser saudável, o ideal é ter um pouquinho de cada, tá? Então, essa primeira estrutura, ela vai me levar além do medo, a ser inseguro, a gostar de ficar mais sozinho, a ser introspectivo. Aí você vai e começa a brigar com seu filho porque ele é introspectivo. Mas é a estrutura. Mas eu tenho que forçá-lo a fazer, não. Ele precisa conviver e se relacionar, lógico. Mas talvez ele não seja tão comunicativo quanto a estrutura seguinte, que é a estrutura do abandono, da tristeza. Essa estrutura fala, e essa estrutura tem preguiça, tem lamentações, essa estrutura é a estrutura que come muito, que tem muita compulsão. Depois nós temos uma terceira estrutura que está ligada ao orgulho, que as doenças mais comuns são doenças cardíacas, né? Está ligada a uma estrutura, a um orgulho, a eu sou, né? Eu sou melhor, esse eu sou negativo, de que eu sou melhor, e convence todo mundo, e é muito persuasivo, que são os psicopáticos, não psicopata é uma doença, tá? Que nós estamos falando de estrutura. Depois tem uma outra estrutura, que é uma estrutura que a pessoa tem um corpo mais rígido, tem uma organização excessiva, chega a ter toque, muito ligada à limpeza, tem muitas neuroses agravadas, se esforça demais, sabe? Tudo que alguém vai fazer, não deixa que eu faça, no final está sobrecarregado. Depois tem uma estrutura que ela tem dificuldade de amar o sexo oposto. Então ela sempre compete com o sexo oposto. É mais fácil ela entregar o corpo do que entregar o coração. É uma estrutura chamada histérica ou rígido. Essas estruturas são o seu limite. Então, você precisa se identificar aí. E dela nascem o que foi chamado de pecado capital, né? Nasce dessa estrutura. Por exemplo, gula. O que seria gula? Gula não é somente comer. Talvez o nome ideal seria compulsão. Tudo que é em excesso está ligado a uma estrutura de abandono, porque me faltou e eu quero suprir. Então, eu tenho um vazio, eu quero suprir. Eu vou suprir comendo muito, bebendo muito, fumando muito, comprando muito. Depois eu tenho uma estrutura de preguiça, que me gera um pouco de tristeza. Só que agora eu quero desmistificar a preguiça, tá? A preguiça, ela é uma paralisia, mas tem isso aí no PDF. Ao se confrontar com o que é necessário. Então, vamos interpretar, interpretação de texto português. Paralisia ao se confrontar com o que é necessário. Ou seja, preguiça não é ficar deitado dormindo, não. Se você trabalha o dia inteirinho e não produzir o que é necessário, você se encaixa na preguiça. Olha como a gente aprende errado. Preguiça repetindo, paralisia ao se confrontar com o que é necessário. Então você faz um monte de coisa e não faz nada do que precisa. Está ligado a essa estrutura. Então eu sou preguiçosa, eu não sabia, eu trabalho o dia inteiro, eu fico o dia inteiro mexendo e não produz. Eu gravei uma comédiazinha, depois vou soltar, falando assim, além de eu estar viva, eu tenho que produzir, não é possível. Como assim? Já não é muito eu estar viva, eu tenho que produzir? Tenho que produzir. E o que me impede de produzir é essa estrutura. De sempre estar tendo que preencher, sempre estar buscando afeto, sempre estar buscando carinho. Então eu não paro nunca, eu não consigo ficar comigo. Mas o que era necessário mesmo eu não fiz. Porque eu não consigo falar não para ninguém. Avareza. A avareza é um desejo de acumular as coisas. Por quê? Porque eu já tive e perdi. Então eu acumulo, porque isso é um símbolo. Lembra que eu falei que o inconsciente entende é símbolo? Simbolicamente, eu acumulo as coisas porque eu não quero deixar ir. Eu quero para mim aqui, é controle. Então eu me apego ao passado, porque eu não quero deixar o passado embora. Eu me apego a detalhes da minha infância e eu quero que meus filhos repitam minha infância, porque foi bom para mim. Mas quem disse que é bom para eles? Já pensaram nisso? Porque a minha época que era boa. Todo mundo vai falar isso, gente.
Os nossos filhos, daqui 30 anos, eles vão falar que a época deles que era boa. São os nossos olhos. A minha filha mais nova falou para mim assim, como que você vivia sem o WhatsApp? Na minha infância eu nem sonhava em ter telefone celular, imagina o WhatsApp. Tô falando que eu sou velha, né? Entendem? O quanto é sério nós entendermos as palavras e o poder que elas têm errado na nossa mente. Cria uma crença limitante. Por que chama crença limitante? Crença limitante significa um entendimento errado que te limitou de movimentar. Isso é crença limitante. Você já pararam para pensar também o que a palavra significava? Por isso que eu gosto muito de Lacan. Lacan, ele pega nessa linguagem e se apega nela para nós entendermos o significado significante das coisas. Depois eu tenho ira. O que é ira? Ira é compulsão destrutiva em relação a você. Ah, não, mas eu não fico nervosa comigo, eu fico nervoso com o outro. A relação destrutiva é para você. Você só transfere para o outro. Você passou por uma fase, que a gente chama de masoquista, na infância, e essa fase você se sentiu sujo, você se sentiu um nada e tá ligado ao cocô. Sério, sério. Quem é pedagogo aí sabe que a gente tem uma fase anal. Por que tá ligado ao cocô? Porque nós temos a nossa estrutura de crescimento, ela é crânio-caudal. Então, é do crânio para a cauda, que é o fim da coluna, tá? Então, o nosso ânus, ele faz um movimento de esfíncter. É igual a boca. O bebê não leva tudo na boca, porque nesse momento ele está passando pela estrutura lá do abandono e da tristeza e a energia está toda aqui. Então, ele precisa levar tudo na boca. Chega um momento que a energia está no ânus, porque tem um esfíncter. Isso é pouco falado, porque é feio, né? As partes íntimas costumam ser feias, sabia de ser falado? E é por isso que gera o masoquismo. Porque na nossa época era mais difícil. Imagina na época dos nossos pais falar desse assunto, tá? A sexualidade aí começa a vir à tona. E essa estrutura, quando eu me acho sujo, quando eu acho que eu sou menor que o outro, o que eu faço com essa estrutura? Eu internalizo. Então eu sou uma pessoa boazinha, mas se eu explodir, eu mato alguém. Então essa ira que você joga no outro, pela transferência cerebral, você gostaria de jogar em você e não percebe. Agora, orgulho. O que é orgulho? Uma pessoa orgulhosa. Nossa, essa pessoa é tão soberba e orgulhosa, é porque ele tem complexo de inferioridade. Não, é superioridade. Não é. Uma pessoa que quando criança, todo mundo falou que ele era tão lindo e tão perfeito, que ele acreditou. E aí quando ele ficou adulto, ele viu que ele não era o príncipe. Ele viu que ele não era tudo que a mamãe falou que ele era. Então ele se frustrou e se sentiu diminuído. Porque lá no fundo, quando ele estava sozinho, ele sabia que ele não era aquilo tudo. Mas ele precisava mostrar que ele era, porque senão ele não agrada a mãe. Mãe como arquétipo, tá? Lembrando disso. Então ele não dá certo no casamento, porque tudo que ele faz é pra mãe. É para mostrar para o papai e para a mamãe que ele é ó. Só que ele fica adulto. E ele fica um adulto que começa a passar por cima de todo mundo para conseguir o que ele quer. Para mostrar que ele é o melhor. Porque ele precisa mostrar, já que lá no íntimo ele sabe que não é. Essa é outra estrutura. E depois vem luxúria. O que é a luxúria? A luxúria está ligada ao caráter rígido e histérica, que está ligado a um complexo de Édipo, que é muito falado dentro da psicanálise. Freud falou muito bem dele, que é inconsciente a menina se apaixona pelo pai, inconsciente o menino se apaixona pela mãe, porque ele quer ter a estrutura do mesmo sexo e para isso ele precisa conquistar o outro. É porque aí começa a nascer a parte genital, né? E ela não é falada, porque a gente reprime isso dos filhos. Imagina a nossa época. Então isso não é muito falado. A criança tem muitas curiosidades, porque a criança é inocente, ela tem curiosidades, mas isso é castrado. Tá? Então a relação coração e órgão sexual começa a ser separado, fica muito mais em evidência nos homens, porque aí o que acontece? O homem cresce sabendo que ele pode ter muitas mulheres, porque ele seria o garanhão, o cara. E aí?
Isso é uma estrutura. Essa estrutura traz luxúria. O que é luxúria? É você ganhar as coisas usando de sedução ligada ao corpo. E a gente faz isso. Sem perceber, talvez, mas faz. Porque a gente tem um pouquinho de cada uma. Tá? E tem o medo, mas o medo é base, a tristeza é base. Eu estou falando daquilo que é estrutura. Ok? E como que aconteceu isso comigo? Depende de como eu fui estimulado. Como é que vai acontecer a minha mudança aqui nos 50 tons? Eu vou mandar aí para vocês agora. Olhem, por favor, o seu WhatsApp. Para vocês acompanharem comigo, que eu vou mandar para vocês um neurônio. E o neurônio que eu estou enviando é o neurônio de uma pessoa normal. Está aí no WhatsApp. Então, quem puder, dá uma olhadinha. Esse neurônio é de uma pessoa normal. Ou seja, aquela que se encaixou dentro dos padrões normais, do que é cobrado, né? Ela fez uma faculdade, ela trabalha, ela tem uma vida mediana. Às vezes ela é muito rica, mas emocionalmente ela tem, né? Ela é médio. Ela não é triste, mas ela também não é super feliz. Então, tá bom, né? Será? Agora eu vou mostrar para vocês aí no grupo um neurônio de um ambiente, independente se esse ambiente é rico, pobre, não interessa. De um neurônio não estimulado. Esse é um neurônio não estimulado. Olha como ele é pobre. Viram aí no WhatsApp? Deixa eu ver se alguém comenta alguma coisa aqui. Ok. E agora eu vou enviar para vocês a foto de um neurônio estimulado. Então, para quem não entendeu ainda a proposta dos 50 tons, a proposta dos 50 tons é mudar a sua vida. É você escrever a história que você quer ler. E isso estava nos dizeres. É você desenhar a sua história. Que neurônio que você quer ter? Porque para você mudar depende do seu neurônio. Agora eu vou contar como é que faz para ter esse neurônio. A ação. Qual a ação? Para o seu neurônio ficar bonito desse jeito, aí, mais bonitinho, mais cheio, né? Quanto mais cheio o seu neurônio, melhor. Como que eu encho o meu neurônio? Alimentação, atividade física, sim. Mas qual que é o principal fator? A ação que eu tenho em direção a mim. Ou seja, aquilo que eu penso, eu faço. Hoje eu estava conversando com uma terapeuta, minha parceira, e a gente comentou, né? Quantas pessoas não têm autenticidade? Aí eu tô fazendo uns videozinhos engraçados e tudo mais, ela falou, Dani, e tem gente que comenta, né? Parece que a pessoa intelectual, pessoa muito inteligente, ela não pode fazer piada, ela não pode fazer brincadeira. E nós queremos desmistificar isso. Qual o problema de uma pessoa intelectual ser alegre, falar uma besteira, brincar, contar piada? Por que uma pessoa inteligente, intelectual, tem que ser toda certinha e mostrar para você que ela é a melhor? Por quê? E cadê a autenticidade? Por que nós temos que vender imagem? Por que nós não vendemos autenticidade? Autenticidade é o seguinte, você não tem que estar feliz o dia todo. Porque tem hora que você vai ficar nervosa. Tem hora que eu chego aqui no instituto e aqui só tem terapeuta, é uma peleja. Porque às vezes eu chego aqui, aí eu quero reclamar, tá no meu dia de reclamar. E aí todo mundo fala, o que você pensa com isso? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu quero reclamar hoje. Nós precisamos pulsar. Agora, você vai acordar nem um dia triste mais? Acabou. Você não vai ter medo de nada. Aí não tem movimento de aprendizado. Aí você já pode desencarnar, já acabou o seu papel aqui. Só que nós temos que pulsar mais tempo em alta. O equilíbrio, o nosso cérebro foi feito para ter equilíbrio. Só que o nosso equilíbrio não é 50-50, como a gente entende, tá? Porque o não e o negativo, ele tem um peso maior. Então, enquanto eu estou um dia triste, eu tenho que estar 10 alegres. Esse que é o equilíbrio.
A gente tem que ver o que pesa mais. Porque se eu colocar 10 nãos e 10 sim, ficou desequilibrado. Porque o negativo, ele é em baixa. Então, os de baixa, eles têm que pesar menos. Por exemplo, eu tenho que ter 10% de medo, 90% de coragem. Esse é o equilíbrio. Tá? Não é um dia eu tô triste, um dia eu tô alegre. Isso aí é bipolaridade. Ou borderline. Tá? O pulsar não é esse. Quero que vocês entendam isso. Então, se eu tenho uma estrutura, eu quero que vocês identifiquem qual que é a sua estrutura. A minha dificuldade maior é nessa estrutura que a Daniela falou ou é naquela? Então, se a minha dificuldade maior é nisso, o que eu vou fazer? Vou devagar. Teve uma pessoa que falou para mim que não conseguiu mexer na alimentação. E eu preciso que mexa. Por quê? Porque estou gerando dopamina. Então, ao invés de tirar o doce e a farinha de uma vez... E pode ser essa a sua estrutura, esse é o seu limite, tira assim, 2 vezes na semana. Olha, pode ser 2 vezes na semana, eu já comecei um movimento. Porque se você falar pra mim que não tem jeito de jeito nenhum, é porque você não quer de fato. Outra pessoa me falou que ainda não, outra não, aí nesse caso já foram 4, que não começaram atividade física. Não tem condições. Então de 1 minuto, posso passar para meio minuto para vocês começarem? Nós estamos embelezando o seu espírito, nós estamos embelezando os seus neurônios. Porque eu preciso disso para outra coisa. Porque a minha alma precisa do movimento do meu corpo. Meu corpo não é desnecessário, como foi pregado há muito tempo, não. Ah, isso aqui é só a casca. Não é não. Isso aqui é o veículo que eu tenho para o meu aprendizado. E vai fazer diferença depois, pelo menos pela minha crença, sim. Faz diferença, sim. Deus não faz nada à toa, em vão, para ser só uma casca. Tem toda uma elaboração, nós estamos falando de estrutura, né? Para mim, quando eu estou falando de Deus, estou falando de algo tão grande, né? Que é imensurável. Então, é lógico que não tem coisa à toa, nada foi feito à toa. Tem propósitos, não é o propósito de vida, é diferente. Tem propósitos como finalidade. O que seriam essas? Evolução, para um bem maior, para melhoras, para conhecimento. Não propósito que você vê escrito que seu propósito é ser médico. Não é isso. Então, diante do que eu falei hoje, nós vamos falar muitas vezes, não tem como em 25, 30, 40 minutos a gente explicar tão bem cada estrutura. A gente vai continuar falando disso e acrescentando outros assuntos junto. Mas hoje eu já trouxe uma pitada. Você já sabe que você tem uma estrutura. Essa estrutura é chamada de análise de caráter. Quem quiser depois pesquisar para saber mais. Eu vou citar para vocês o nome, mas a gente não vai entrar nisso aprofundado, porque isso é um curso, né? Que seria esquizoide, oral, psicopático, masoquista, rígido e histérica. Nós não vamos entrar no curso, né? Não vou dar uma aula do que é análise de caráter. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível identificar aonde você está mais limitado para a gente começar a afrouxar. Tem uma pessoa que me disse que não olhou no espelho. Depois eu não perguntei se ela conseguiu olhar. Então, a partir disso, qual que é o seu limite? O seu limite pode ser da histérica, que tem a ver com a imagem física. Então, vamos trabalhar. Tem a ver com persuasão. Vamos trabalhar esse lado. Tá? Normalmente, quando eu falo desse assunto, eu falo assim, eu sou o quê? Eu sou o quê? Nós somos um pouquinho de tudo, mas nós pendemos mais para algumas coisas. Como que você quer que seja o seu neurônio? Olha aí no WhatsApp. Como você quer que seja o seu neurônio? Porque se for esse neurônio aí... eu quero voltar, só um minutinho. Eu quero voltar nas mamães, nas vovós e nas titias. Incentive os seus filhos, netos e sobrinhos a pensarem. O neurônio tem a ver com pensar e fazer. Não é fazer um monte de coisa sem saber o que você está fazendo. Você não está produzindo nada. Seu neurônio está quietinho lá, igual eu falei, está ligado a mesma estrutura da preguiça. Fazer tudo sem concluir o que era preciso é a mesma coisa de não fazer nada. A relação é a mesma no cérebro. Então, ensine para os seus pequenos a pensar e agir e dê liberdade para eles falarem. Se eles falarem coisas absurdas, deixa pelo menos ele te explicar o que ele quer dizer. Como eu dei um exemplo ontem forte para vocês da minha menor, eu preciso deixá-la concluir.
E ela lá em casa é a que mais tem a coragem de falar as coisas, que os filhos têm um pouco de medo da gente brigar. Eu gosto muito de louvor, né, de igreja evangélica, adoro, adoro, adoro. E eu queria muito que as minhas meninas também gostassem, porque é uma coisa assim, aqui o pessoal fica brincando, né, porque quando passa uma música eu levanto as mãos, eu canto, eu acho uma delícia. E quando eu mandei a Lara para esse evento, né, o pessoal, ela não tinha o hábito de ver todo mundo cantando e fazendo oração ao mesmo tempo. E ela falou para mim assim, mamãe, todo mundo estava falando ao mesmo tempo e alto, e chamando Jesus, coitado de Jesus. A primeira coisa que a pessoa que estava do meu lado falou assim, não fala isso não. Gente, Jesus não ia ficar triste com ela queria se expressar. Na cabecinha dela, estava todo mundo gritando por ele. Ela falou assim, mamãe, como se ela falasse assim, ele vai enlouquecer de tantas pessoas chamando por ele. Essa foi a visão que ela teve. Porque não era um hábito dela, entendem? Então, como que eu vou cortar a mente dela? Mas quando nós cortamos a mente e as asinhas dos nossos filhos, vou falar para vocês quando. Quando nós temos medo que a filha engravide, aí a gente nunca fala de sexo, nunca ensina nada, e aí a possibilidade maior é de engravidar mesmo. Quando nós temos medo de Deus, e o nosso medo de Deus é tanto que a gente não deixa falar nada contrário, então nosso filho não pode raciocinar. Einstein fala uma coisa maravilhosa que no próximo PDF, eu acho, tem para vocês aí essa frase, já vou adiantá-la. Einstein falava que quanto mais ele entendia a ciência, e olha que é Einstein, mais ele se aproximava de Deus. E eu digo mesmo para vocês, estou longe de Einstein, muito, muito, muito. Mas pense dessa forma, quanto mais eu entendo a estrutura do corpo, do cérebro, da mente, quanto mais eu vejo quanto a ciência vem aproximando das falas de Cristo, mais eu vejo a grandiosidade de Deus, né? E olha que a gente não vai chegar nem perto, tá? Então hoje eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Qual o meu medo? Qual a minha estrutura maior? O que mais está me limitando? O que é mais difícil de eu fazer? Eu quero que vocês pensem isso aí durante o dia todo. Tá ok? Até amanhã. Grande beijo e fiquem com Deus.